Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia. Bom dia para cada um de vocês. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa, power. Amém? Que madrugada poderosa. Glória a Deus. Bendito é o sangue do Cordeiro. Muito feliz. Quem tá com o coração quentinho? Quem tá com o coração alegre? Gente, eu estou inundada com tanto testemunho. Cego, voltando a enxergar. Uau, eu tô impactada. Eu estou impactada. Testemunho de pessoas que voltaram para sua cidade, impartiram na igreja aquilo que receberam em todos, caíram pelo poder do nome de Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Todos caíram pelo poder do nome de Jesus, todos caíram sentindo a glória manifesta do Pai. Isso é muito lindo, amém? Queridos, eu não sei se você está indo para o alinhamento lá no Rio Grande do Sul. Hoje nós saímos de viagem, tá? Nós estamos indo para o alinhamento lá no meu paizão, meu pai, Joel Engel, tá? O Elias dessa nação. Nós estamos indo e nós estaremos lá com uma grande caravana. Estejam orando pela nossa viagem, amém? Estejam orando pela nossa viagem, por aqueles que vão estar indo conosco. Estejam clamando. Nós saímos hoje, nós vamos sair de carro, amém? Da última vez nós fomos de avião, foi um sufoco. Live de número 100. Toda honra e glória ao Senhor. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Glória. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amém? Minha voz já tá melhorando. Eu tô com os pulmões um pouquinho inflamados. Mas é normal, né? Gastei, fiquei no sereno, né? Gastei, fiquei no sereno, gastei minha voz demais, fiquei no sereno. E não só eu, mas muitas pessoas. Não é fácil. Gente, eu gastei minha voz além da conta, ok? Ó, deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Anne, faz um favor pra mim, pega um papel toalha e molha na água só pra mim limpar a tela desse celular. Quando eu remover uma live, tá? Eu não tenho sentido de não deixar aquela live. Eu senti que aquela live não era pra todo mundo. O Espírito Santo me incomodou. Falou, olha, tira essa live aqui não é pra todo mundo. Eu peguei e tirei. Aí, e traz um seco pra mim. Aí, quando eu tirar a live, eu vou subir pro YouTube, vou colocar privada e vou colocar no grupo do Instagram. Obrigada. Só limpar aqui, porque celular, gente que ora de madrugada, quando não é o notebook babado, é o celular todo babado. Quem passa por isso? Eu falei, não, isso aqui tá feio. Deixa eu limpar aqui, vou mostrar pra vocês. Pronto. Aí tá vendo aqui, ó. Aqui tem um grupo, certo? Aqui tem um grupo, certo? Aqui, ó, grupo. Então, você clica aqui, ó. Aí eu coloquei a live de ontem aqui, ó. Tá vendo a live? A live tá aqui, ó. Live está aqui. Aí chega o link aqui também da oração da madrugada. Ok? Tá? Então, às vezes a gente fala algumas coisas muito sobrenaturais que não é pra todo mundo entender. É só pra quem tá nessa dimensão, tá? Do sobrenatural. Então, é isso. Amém? Então, você que tá nesse grupo já entra. Não é nesse Instagram, é no outro. No meu antigo, que também funciona normal, tá? Só que por lá eu não consigo fazer live, certo? Hoje é Gálatas, capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, pastora amada. Senta aí. Glória a Deus. Sente aí. Tô com a pastora Tocha, Maria. Quem viu a Maria Leite pregando? Tá aqui. A videomaker tá aqui.
Ontem o profeta Frederico foi para casa dele, foi lá para João Pessoa. Bom, com meus filhos é tudo de um de cada lado diferente. São tudo tocha, tá bem? Tá aqui agora, tá elas, o Frederico, o profeta foi ontem. E daqui a pouco tá chegando o resto do pessoal, nós vamos descer. Acho que é descer, né? Não tem como subir lá pro Rio Grande do Sul. É descer, né? Porque eu acho que, assim, pelo menos eu vejo assim, que é assim, né? Eu não vejo que é... Vocês falam subir pro Rio Grande do Sul, eu falo descer pro Rio Grande do Sul. Por quê? Eu entendo que nós estamos nas planícies. Porque se vier uma inundação, pega lá primeiro do que aqui. Então, na minha lógica, eu estou apaixonada pela pregação da pastora Maria Leite. Vou mostrar ela aqui, ó. Tocha. Quer ver a Anne também? A Anne, foi aniversário dela ontem. Ela que faz nossos vídeos lindos. Ela que edita os vídeos, amém? Glória a Deus. Essa minha turminha é linda. Amo demais eles. Todos eles. Tem que falar todos, que não, agora vem a sumeira. Amém? Glória a Deus. Gente, e a pregação da pastora Ellen na madrugada? Que tocha. Nós já estamos todo vapor. Gente, vocês têm noção que falta menos de 100 dias para a conferência? A gente vai abrir as inscrições. Guarda isso, a reserva de dinheiro para você poder fazer a inscrição. Lembrando que vai ser um pouquinho a mais, porque vai ser 3 dias, tá? Então, tanto o ingresso, tanto as hospedagens vai ficar um pouquinho a mais, porque em vez de você dormir 2 dias, você vai dormir 3 dias. Você vai dormir de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado a domingo. Então, você não vai viver como se fosse 7, como se fosse 10 dias. Amém? Vai ser um kairós do céu. Pegaram a visão? Então, você se prepare, porque vai ser sobrenatural. 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 Estejam gerando mesmo. O apóstolo, a gente só está terminando o site, só falta abençoado do site, fica pronto. E aí, tá tudo certo. Aí nós vamos liberar, amém? Glória a Deus. E vai ser assim, algo poderoso. Se preparem, amém? Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 3. Vamos orar para nós começarmos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, consagrar esse tempo, te agradecer pela vida da profetisa Verônica, pela vida da pastora amada Jerusa, que estiveram orando como sentinelas de fogo nessa madrugada. Obrigada pela vida delas, Pai. Pela vida de cada um, Pai, que entende, Senhor Deus, que há necessidade, Pai, de pôr a mão no arado. Obrigada, Jesus, por cada um desses, Pai, que estão com a espada na mão e a tocha na outra. É sobrenatural, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Toda a honra e toda a glória, Pai, nós entregamos a Ti dessa live. Que não seja eu, Espírito Santo, mas a Tua benevolência, a Tua generosidade através de mim. Obrigada, amigo doce, querido, apóstolo desse ministério, dessa live, pastor, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 3. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos. Já começa, né, na voadeira. Ó Gálatas insensatos. Quem os enfeitiçou? Que espírito, se fosse eu, ia falar assim, que espírito de encantamento é esse? Que feitiço foi esse? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? O que vocês acham? Eles receberam porque eles acreditaram
ou porque eles cumpriram a lei? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos nos próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Se fosse eu ia falar assim: você acha que essa saia no pé que fez você ser batizado com o Espírito Santo? Você acha que é esse cabelo arrastando na bunda que fez você ser batizado com o Espírito Santo? Você acha que foi a doutrina do batismo nas águas ou de se tornar membro de um ministério que fez você ser batizado com o Espírito Santo? Ou foi você crer? Se fosse eu, ia ser nesse dialeto assim, sabe? Então Paulo aqui está falando: Gálatas, vocês são tudo insensatos, vocês são sem noção. Vocês estão querendo voltar para a obra, vocês estão querendo voltar para a lei mosaica e vocês estão querendo intitular isso ao resultado do batismo com o Espírito Santo, sendo que não é. Paulo está falando, vocês estão querendo retroceder. Vocês estão querendo agora falar que para receber o batismo com o Espírito Santo precisa andar debaixo da lei, sendo que a graça é crer de todo o coração. E ele relembra que o Espírito Santo é recebido pela fé e não pela obediência da lei. Então, o Espírito Santo, querido, aí tem gente que fala assim, para ser batizado com o Espírito Santo tem que ficar 40 dias no monte. Eu acredito que pode te ajudar a mover a sua fé para você conseguir crer no batismo. Porque o batismo é só crer, queridos. Tem gente que é todo errado, entra no encontro com Deus e lá ele consegue ser batizado. E tem gente lá que está há 20 anos dentro da igreja e não consegue. Porque essa pessoa, ela vem tão machucada e ela fala, eu preciso crer, eu preciso disso. E ela consegue o batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo vai questionar, olha, vocês precisam entender que o batismo, ele é pela fé, e não pelas obras, e não pela lei. Ele questiona, tanto sofreram em vão? Vocês são tão perseguidos em vão? Aí ele vai enfatizar, milagres e manifestações não vêm por méritos humanos. Eita glória! Mas pela fé de que ouviram. Então deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente pensa assim, se eu fizer tal coisa, Deus vai me usar mais. E eu afirmo para você que vai te edificar sim. Na verdade, quando nós jejuamos, oramos, isso fala mais sobre o que Deus vai fazer dentro de nós do que aquilo que vai sair transbordando de nós. Por quê? Tudo quando a gente ora, a gente jejua, a gente busca, sobe no monte, faz jejum de 70, 50 dias. Vai haver o quê? Um quebrar, vai haver uma prensa em você. Então vai haver uma melhoria, uma edificação maior em você. Isso vai trazer como resposta de purificação, de edificação. Por você estar purificado e quebrar com as correntes de Satanás, vai trazer para você um novo nível espiritual e vai elevar a sua fé. O que faz com que sinais e maravilhas venham numa enxurrada como cachoeira é a sua fé elevar o nível. Então, dentro dos 9 dons do Espírito Santo, o dom da fé, para mim, é o combustível de todos os outros. E quem tem o dom da fé opera todas as outras coisas sem ter os outros dons. Se você tiver somente o dom da fé, você opera tudo. Você ministra batismo com o Espírito Santo. Você ministra batismo com fogo. Você ministra impartição. Queridos, fé. O dom da fé. Ok? Então aqui os Gálatas estão querendo retroceder. Estão querendo agora imputar. Olha, você precisa disso, você precisa daquilo. Precisa se circuncidar. E Paulo falou no capítulo anterior, vocês não precisam disso, gente. Se você é judeu, se você é de Israel, e você quer fazer, faça. Mas você que é gentil, você não tem obrigação nenhuma. Por quê? Por quê, meus queridos? Lá na África, não tem um povo que veste diferente? Mas o Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A cultura, a gente não deve mexer.
Então, lá na África, eles têm culturas diferentes e adoram o Senhor. Então, vamos parar de ser bitolado, religioso, ok? Certo? Então, agora nós vamos ler do verso 6 ao verso 9, tá? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão e há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer, ok? Então, Abraão, quando a Bíblia fala assim, quem foi os homens de mais fé? Quem foi? Foi Abraão, foi Jó e foi Daniel. Os homens que mais tiveram fé. Abraão, queridos, creu no Senhor com toda a força do seu coração. E a ele foi, tá? Ele foi considerado justo. E os filhos de Abraão, que somos nós somos descendência de Abraão, tá? O Senhor, ele vai fazer uma nova aliança através de Abraão. Porque Deus faz um reset, que é o quê? O dilúvio, certo? Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. E da descendência de Noé, Deus vai trazer Abraão. E através de Abraão, o Senhor vai fazer, sabe o quê? Uma aliança. E nós que somos filhos de Abraão, nós também somos considerados justos pela fé. Então, todos nós que cremos no Senhor, que cremos nas obras que o Senhor fez na cruz do Calvário, todas as obras que o Senhor operou, nós somos considerados justos. Abraão tinha uma fé tão avassaladora, ele cria que mesmo das cinzas, depois de ter sacrificado Isaac, Deus poderia ressuscitar a Isaac. Isso não é qualquer fé. A confiança dele era tanta no Senhor, ele acreditava assim, Deus pode aniquilar o meu filho, matar ele e das cinzas ressurgir com ele. Ele acreditava no lado bom de Deus até no dia mau, até na hora mais perversa. Ele acreditava assim, eu confio tanto nesse Deus que é o meu Pai. Eu confio tanto nesse Deus que é o meu Pai. Eu confio tanto nesse Deus que é o meu Pai. Que das cinzas o Senhor pode fazer ressurgir o meu filho de volta. E eu vou falar uma coisa para você. Um dos meus segredos de ter uma unção avassaladora. E se você que estava no encontro, não é bagatela. Eu sei a unção que está sobre mim, toda honra e mérito ao Senhor Jesus. Tanto é que no meio da ministração eu falo toda honra, gente, toda glória. Eu rejeito toda idolatria contra a minha vida. Porque naquela hora é uma demonstração de poder muito grande. E eu tenho muito medo da idolatria das pessoas sobre o meu ministério e sobre a minha vida. Mas eu tenho um segredo. Eu edifico a minha fé todos os dias. Eu não dou ouvido para gente de frequência baixa. Anota aí. Pessoas de frequência baixa eu não escuto, tá? Eu não ando atrás do que é negativo, eu não fico buscando comentário negativo, comentário que estão me xingando. Eu não leio esse tipo de comentário. Quem lê a minha equipe já apaga ou responde. Eu não dou energia para aquilo que não provém do Senhor, tá? Outra coisa, eu tenho vida com Deus. E Bíblia é uma coisa que edifica a nossa fé. Lê a Bíblia todos os dias, tá? Lê a Bíblia todos os dias, crava dentro do nosso coração quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. Crava no nosso coração esse desejo de se relacionar com o amigo Espírito Santo. Amém? Agora, sabe quando eu tomei assim? Sabe quando tá vindo aquele desânimo do nada?
eu boto testemunho. Aqueles cortes de testemunho que pega a parte mais importante, eu coloco testemunho impactante. E vou arrumando minha cama, vou fazendo alguma coisa e vou escutando. Até a minha fé ser restituída. Então, testemunhos edifica demais. Os testemunhos que vocês mandam, eu vou lá e fico vendo, lendo. Isso eu falo, olha Deus, que lindo. Amém? Tá? Então, eu fico assistindo igual. Vocês assistiram A Casa de Davi? Tem na Prime. Lindo, né, pastora? Já começou a assistir? Assisti. Você vai arrupiando. Seis capítulos. Meu Deus. Domingo à noite, foi deitar, né? É lindo ou não é? É forte. A Casa de Davi. Gente, lindo, 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 lindo. The Chosen. Lindo, lindo, lindo. Eu passei pro meu irmão The Chosen, esse tempo atrás, antes dele vir. Gente, meu irmão tá impactado com tudo que ele viu lá. Ele tá impactado. Então, isso pra mim eu falo, uau, que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, Abraão, queridos, ele era o pai da fé. Daniel tinha lançado uma sentença que ia morrer quem fosse pego adorando outra coisa que não fosse lá. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Você pegou a visão? Jó, a mulher de Jó chegou e falou assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Então a Escritura, ela nos mostra esses 3 generais que tiveram uma fé avassaladora. Agora, uma fé avassaladora, ela só pode brotar de nós uma vez que nós estamos nos alimentando. Nós precisamos nutrir essa fé. Então, gente negativa, arranca da tua casa. Gente que só fica atrás de falar coisa negativa, arranca fora. Fala, irmão, deixa eu falar pra você. Você só vem trazer picuinha, falar mal da vida dos outros, isso aí não me edifica. Isso aí não me ajuda em nada. Então, eu edifico o meu espírito. Amém? Eu não perco meu tempo vendo fofoca, diz que me diz, facção, divisão. Não, tem gente que gosta de ir atrás dessas coisas, tá? Por isso que você vive aí, toda hora achando que tem alguém atrás de você. Você só fica atrás disso. Aí eu acho que o fulano tá falando mal de mim. Vai ver do que você tá se nutrindo. Por que você tem aí a síndrome de perseguição? Tem gente que acha que o mundo gira em torno dela. Mas você vai ver o que essa pessoa se nutre? Só de fofoca, só de contenda, só fica atrás de diz que me diz que. Aí, com certeza, você é o tipo de pessoa que acha que toda hora alguém tá falando mal de você. Porque você só anda atrás disso. Agora, se você é uma pessoa que só assiste testemunho, só se edifica, é grata todo o tempo. Você já reparou que todo bonzinho acha que todo mundo é bonzinho? Que toda pessoa que tem boas intenções acha que todo mundo tem boas intenções? Porque o que você espera do próximo é um reflexo do que tem dentro de você. O que você espera do outro é um reflexo daquilo que tem dentro, que tá dentro de você. Se você acha que todo mundo rouba, sei lá, hein? Se você acha que todo mundo adultera, não sei não, hein? O que você espera do próximo é meramente um reflexo do que habita dentro de você. O medo. Amém? Pegaram a visão ou não? Acha que todo mundo vai te trair? Será que você é tão confiável assim? É a verdade. O adúltero acha que todo mundo adultera. O ciumento acha que todo mundo vai trair ele. Então você vigia. Não estou falando que todos, mas isso é uma realidade. Amém? Então agora vamos do 10 ao 12, tá? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Peraí, então se você for pela lei, você vai, olha só, vamos ler de novo? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente em tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei,
Pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. O justo vai viver do quê? O justo vai viver do quê? De contenda? De divisão? De fofoca? De facção? De olhar o que o fulano ou beltrano está fazendo? Não, é de fé. Fé no Pai. Fé na misericórdia do nosso Senhor Jesus. É evidente, portanto, no 11 de novo, que ninguém pode ser declarado justo mediante a lei. Ou seja, agora, pela lei, ninguém mais pode ser declarado justo. Amém? Pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Agora vamos no 12. A lei, porém, não é baseada na fé. A lei, porém, não é baseada na fé. Pois diz, quem obedece à lei, viverá por ela. O justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé. Então aqui está falando, se você for viver pela lei, a lei, queridos, ela não é baseada na fé, mas a graça sim. Quando o Eutíope está sendo evangelizado por Filipe, ali, o eunuco vai falar assim, ele não entende a passagem de Isaías, pede para Filipe explicar, e ele fala, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada, é só você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só crer. Aí o eunuco falou, então na primeira água, no primeiro lugar onde eles acharam água, o que eles fizeram? Batizaram o eunuco. Então eu preciso que você entenda que quem depende da lei está debaixo de maldição. Ai, apóstola, como que é? Quem depende da lei está debaixo de maldição, porque tudo mudou com a obra da cruz. Agora você só precisa crer. Então se eu não guardei o sábado, eu vou para o céu? Se você creu no Messias, sim. Então se eu não guardei o sábado e no meu último dia eu criei no Messias como meu único suficiente salvador, eu vou para o céu? Sim. Porque aqui está falando que quem depende da lei já está debaixo de uma condenação. Está debaixo de maldição, porque é impossível cumprir. Porque ninguém cumpre tudo, ninguém vai conseguir cumprir tudo. Isso aqui é pro religioso. Aí tem gente que ainda tem coragem de falar assim, que se você não usar saia no pé, você vai pro inferno. Queridos, a graça, a nova metodologia que o Senhor trouxe através do Cordeiro, o véu se rasgou. Quando o véu do templo se rasga, você não tem noção da espessura que era esse véu. Mãos humanas para cortar aquele véu era impossível. Então, quando Deus rasga aquele véu grosso, Ele está mostrando que agora, aquela dificuldade que havia não há mais. Agora muda a metodologia do plano de salvação. E agora todos aqueles que crer pela graça. E o que é graça? Você não teve que fazer nada. O Filho de Deus fez. Para você adentrar à salvação, você precisa crer no Messias. Isso não te custa, é só você acreditar. Mas vai ter um preço de andar do lado do Messias, sim. Você não precisa fazer nada para adquirir salvação, apenas crer de todo o seu coração e arrepender, lógico, dos pecados. Então a salvação não vem pela lei. Tem um alarme tocando, onde será que é de alguém? Acho que deve ser do apóstolo. A salvação não vem pela lei. Tá? Pois o justo... Então fecha essa porta aqui para mim, por favor. A salvação não vem pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então a salvação não vem pela lei. O justo viverá pela fé. E fé, queridos, é o combustível do mundo espiritual. A fé é o que move o coração de Deus. É você crer sem ver, você crer sem tocar, você crer sem ser palpável. A lei e a fé são caminhos diferentes. Um exige obras. A lei e a fé são caminhos diferentes. Um exige obras e o outro exige fé. Então a salvação não vem mais pela lei. Então, apóstolo, esse povo que fica falando que isso e aquilo, queridos, mudou. Nós precisamos entender que quando o véu se rasga, tá? Quando o véu se rasga, nós entramos dentro do âmbito da graça.
Só que também nós não podemos ir por um caminho dessas igrejas Nutella, que fica com hipergraça. Uma vez salvo, sempre salvo. É assim, pastora Maria Leite? Pastora, é difícil permanecer no caminho do Senhor? É. Os pratos são muito bons. O mundo Queridos, a partir do momento, eu preguei isso lá no encontro. A partir do momento que você falar assim, eu estou com Cristo, você acabou de entrar numa guerra invisível que você antes talvez não travava. Porque agora você escolheu um lado, oficialmente. Então não é fácil se permanecer. E Deus, ele fala, Jesus fala, a porta é estreita e poucos. Ele não falou que muitos. E esse é o meu medo. A porta é estreita e poucos vão passar por ela. Ele não falou que era a maioria. Ele não falou. Ele não falou que era a maioria. Então, o evangelho, ele envolve você crer pela graça, tá? De todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Envolve você se arrepender dos pecados, é o segundo passo. Terceiro, mudança, transformação. Mudança, eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra transformação. Transformação. Negar a si mesmo todo dia é viver de transformação. Amém? Agora nós vamos ler aqui do 13, tá? Até o verso 14, tá bom? Então, eu quero só que você pegue a visão. Andar pela lei é um caminho diferente do que andar pela graça. A lei exige obras e o outro exige fé. E o Senhor nos chamou para viver debaixo da graça. Então, eu quero que você entenda. Combustível que nós precisamos é fé. E fé vem do que nós vemos, ouvimos, falamos. Falar é uma invocação de manifestação de Deus sobre a nossa vida. Se você fala desgraça, se você fala palavrão, se você murmura, você manifesta um ambiente caótico, uma frequência terrível. Queridos, eu agradeço por tudo. Deus, obrigada. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Senhor, o Senhor é bom, Senhor. Nós precisamos, amém? Nós precisamos louvar o Senhor. Nós precisamos agradecer. E eu vou ensinar para você 2 palavras que emanam a glória de Deus. Palavras que fazem com que a atmosfera venha explodir em glória, tá? Primeira palavra, glória a Deus. Uma palavra superior à glória a Deus, aleluia. Outra palavra, bendito é o Senhor, o grande eu sou, o grande Adonai, o grande Yahvé, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Porque você está falando de a qual Deus você pertence. Bendito é Adonai que enviou o seu Filho unigênito. Quando você manifesta quem Deus é, você não está entendendo. Amém? Isso faz com que a nossa atmosfera venha explodir em fé. Então, eu já ensinei vocês, o Espírito Santo está pedindo para me ensinar de novo. Vou orar. Então, quando eu gosto de orar, minha oração de intimidade, eu gosto de chamar a Deus Pai, depois a Deus Filho, e ter um tempo com o Espírito Santo. Eu entendo que são únicos, mas eu tenho deles numa proporção de intimidade, uma emanação de glória diferente quando eu estou chamando cada um deles, porque cada um tem seu papel. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus que hoje está aqui. Então, quando eu vou chamar o Pai, eu começo assim. Eu chamo o meu Abba, o Adonai, o El Shaddai, aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, aquele que é e sempre será, o onisciente, onipotente, o onipresente. Eu chamo Javé, o meu Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho unigênito. Eu chamo agora a presença do meu Pai Celestial,
no nome do Senhor Jesus. E a atmosfera ela já começa a vir uma dimensão de glória. Então eu falo assim, eu chamo Deus de Isaac, eu chamo Deus de Abraão, eu chamo Deus de Jacó, eu chamo Deus de Noé, eu chamo o Altíssimo, o meu Pai, aquele que me criou antes da fundação do mundo, aquele que sonhou comigo, aquele que é e sempre será. E eu vou sentindo o amor do Pai. Isso começa a envolver o meu espírito. Isso começa a fazer com que o meu espírito estremeça, porque eu estou chamando o Criador de todas as coisas. O meu Abba. Abba. Eu falo, eu sou tua filha. Eu te chamo porque sou filiada em ti. Eu te chamo porque eu sou menina dos teus olhos. Eu te chamo porque eu sou filha mimada. Eu te pertenço, Abba. E você vai começar a viver numa dimensão de glória que você jamais pensou ou imaginou. Amém? Pegaram a visão? Tá. Vamos lá. Amém? Agora do 13 ao 14. Glória a Jesus. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uau! Então aqui nós vemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem gente que confunde. Tá toda a maldição aniquilada. Cristo nos resgatou da maldição que a lei trazia sobre nós. Agora nós estamos debaixo do jugo da graça. E hoje, como que funciona esse mecanismo da quebra de maldição? Eu preciso crer no Messias, em Jesus Cristo. E preciso renunciar à prática do pecado que me levou a ter o resultado de maldição na minha vida. Ok? Essa maldição que Jesus cancelou na cruz foi a maldição da lei, querido, de ninguém conseguir cumprir a lei. Olho por olho e dente por dente, tá? Então Jesus, tá? Tornou-se maldição por nós, morrendo na cruz do madeiro. Por meio dele, a bênção de Abraão alcança os gentios. Por meio dele, a promessa do Abba alcança aqueles que não são de Israel, porque Israel é a nação primogênita, amém? Assim nós recebemos a promessa do Espírito pela fé e não pela lei. Então não há o que você faça para ser batizado com o Espírito Santo. É crer de todo o coração, com o coração sedento, amém? Nós vamos continuar agora do 15 ao 18. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Observe que as Escrituras não dizem aos seus descendentes como se fossem uma referência a muitos, mas sim ao seu descendente, isto é, Cristo. E isto que quer dizer a lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Olha que tremendo. Vamos continuar no 18. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência, a lei não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Então, olha só o que Paulo está falando aqui. A promessa feita a Abraão e a sua semente, ela veio antes da lei. Na fundação do mundo, o Senhor sabia que nós não conseguiríamos cumprir a lei. Mas ele tinha um plano.
A lei que veio 430 anos depois não anula a promessa. Por quê? O povo estava cativo, 430 anos no Egito. Eles vão para o deserto. Ali é instituído a lei. Essa lei que veio 430 anos depois do Egito, ela não anula a promessa. A herança que Deus teria o seu Filho unigênito para enviar é a nossa maior promessa e não é pela lei. Amém? Então nós precisamos sair desse padrão de sermos religiosos, porque talvez a gente foi criado numa moldura com dogmas. Queridos, o que é mais fácil? Fala para mim. O que é mais fácil? Vestir por fora ou vestir por dentro Cristo? Ou seja, é mais fácil você apresentar e estar em Cristo ou você de fato vestir Cristo por dentro, no seu coração? Deixando a masturbação, deixando a feitiçaria, deixando o vício, deixando a mentira, deixando a fofoca, deixando o roubo, Queridos, é muito fácil vestir dogmas, vestir uma roupa, andar com o cabelo, fazer o cabelo crescer, isso e aquilo. Isso são doutrinas que o homem inventou por um padrão. E se você está numa casa espiritual que exige disso, você tem que obedecer. Porque é como uma lei de uma empresa. Sim ou não, pastora? Sim. Se ali existe essa lei, é igual quando você vai trabalhar numa empresa. Se ali tem para você chegar às 7h15, se você chegar às 7h30, você está em pecado. Você está sendo negligente com o horário da empresa. Pegou a visão ou não? Então é muito difícil você viver Cristo e negar a si mesmo. Então, o nosso ministério não tem doutrina, mas tem algo que é pior que a doutrina. Vai fazer você buscar o Senhor Jesus genuinamente. E aqueles que não suportam não nos acompanham. Fala que é impossível nos acompanhar. Porque o jejum, a oração, ela tem que nos transformar genuinamente. Amém? Então aqui, Paulo está falando que a nossa maior herança é aquilo que veio depois da lei, que é a nossa promessa de salvação e vida eterna. Não pela lei, mas pela graça. Amém? Vamos continuar aqui do 19 até o 22. Glória a Jesus. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Exige, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus. De maneira nenhuma, se a lei fosse capaz de nos conceder a nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que os que cremos recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Olha que tremendo. A lei foi dada por causa das nossas transgressões. E o que é a transgressão? Você já sabe. É mirar fora do alvo mesmo sabendo o que é certo e o que é errado. Até que viesse um descendente escolhido, que quem é Cristo, foi intermediada por anjos e por Moisés, mas não substitui a promessa. Quantos intermediadores? Deus mandou os juízes, Deus mandou tantos homens para ser intermediadores, até que chegou profeta Samuel, profeta Jeremias, tantos profetas que foram a voz. Então Deus fez tudo isso até que viesse aquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. E quando Jesus chega, a única coisa que nós precisamos é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A única coisa que nós precisamos é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então hoje, a nossa salvação é pela graça. Você precisa ter fé.
Amém? A lei mosaica, ela revela o pecado, ela revela a transgressão e ela revela que nós não vamos conseguir levar ela ao pé da letra. Nós não vamos conseguir cumprir ela de maneira perfeita. Então, como diz o começo de Gálatas, se nós quisermos andar pela lei, nós já estamos em maldição. Olha que forte isso. Amém? Vamos aqui do 23 ao 25. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fosse revelada. Então, outras palavras, a lei foi nossa guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Olha que poderoso. Antes da fé, estávamos guardados sob a lei, num cativeiro. E eu vou provar para você que o povo não tinha fé. Quando o povo saiu do Egito, saiu com despojo, saiu debaixo de 10 pragas, ou seja, manifestações poderosas. Ali no deserto, eles tinham o maná todo dia, Deus provia. Na primeira oportunidade que Moisés subiu no monte Sinai para receber as tábuas, eles se abateram. Por quê? Porque eles não tinham fé. Eles tocando no milagre, porque o maná era palpável. O maná era algo que se recolhia todo dia. E por quê? Porque, queridos, o Espírito Santo estava sobre Moisés. Então Deus precisava mudar a metodologia para que agora todo aquele que recebesse Cristo recebesse o Espírito Santo. Então aquele povo, eles não conseguiam crer, eles não conseguiam exercer fé. Eles, na primeira oportunidade, eles se desviavam, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés sumiu. Até Arão, queridos, Arão, que era o braço direito de Moisés, se deixou levar pela murmuração do povo. Então eu quero que você entenda. Eles estavam ali debaixo da lei, mas num cativeiro ainda. Por quê? Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Então, quando que nós saímos do Egito? Quando nós saímos da religiosidade. Você sabe qual que é o nosso Egito? É religiosidade. Não adianta você aceitar Cristo como Senhor e Salvador e não sair do Egito. Egito, querido, Egito é religiosidade. Egito é você achar que é por mérito de fazer que você vai alcançar salvação. E não é crer de todo o coração, se arrepender e abandonar o pecado. Não é você subir no monte, não é você fazer isso, não é você vestir tal roupa, tal não sei o que, tá. Não é. Amém? Pegaram a visão? Pegaram ou não? Ok. Então vamos lá. Glória a Jesus. Vamos continuar aqui agora. Vamos continuar aqui do 26 ao 29, tá? Do 26 ao 29. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Por que você é filho de Deus? Por meio da fé em Cristo Jesus, você pode chamar ele de Abba. Mas se você não está conectado nele por Cristo Jesus, você não é filho, não tem filiação. Qual que é a filiação? Pois todos vocês são filhos de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo e se revestiram de Cristo. Não há mais judeu e nem gentil. Então não há mais o de Israel e o gentil. Agora somos todos filhos através de Cristo. Agora não existe mais escravo livre, ou homem nem mulher. Ai, meu Deus, por que alguns pastores não leem isso aqui, meu Deus? Agora não tem mais acepção.
Vou ler de novo. Não há mais judeu e nem gentil, escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Oh, aleluia, glória. Oh, Jesus. Queridos, então todos nós agora somos filhos do Abba, do Yahvé, o Adonai, o El Shaddai, porque nós estamos conectados em Cristo. Amém? Todos nós fomos batizados em Cristo. Você sabe o que é o batismo nas águas? Se revestir de Cristo. Imagina que se Cristo fosse uma roupa, quando nós nos batizamos, nós colocaríamos essa roupa, porque agora eu mergulhei em Cristo. Mergulhei para morrer para o velho homem e renascer, porque quando Jesus morre, simboliza que eu estou morrendo para o velho homem, e quando ele é ressurreto, significa que eu estou ressurgindo numa nova criatura. Pegaram a visão ou não? Não há judeus agora e não há grego, não há homem, não há mulher, não há livre e não há escravo. Nós somos um em Cristo, amém? E eu quero que você leve esse evangelho. Não um evangelho morno, não, você tem que fazer isso, aquilo, não. Você precisa crer no Messias de todo o seu coração. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por causa dessa obra na cruz, você tem o direito da vida eterna agora. Você não está mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Agora você está em Cristo, uma nova criatura. O que você tem que fazer agora? Negar a si mesmo todo dia. Negar a fofoca, negar a mentira. Negar a lascívia, negar a luxúria, negar o mamão do seu coração. E o que? Negar a si mesmo todo dia. E andar no centro da vontade de Deus. As promessas, a profecia. Presta atenção. As promessas. As profecias. As promessas. As profecias. Elas só chegam a você quando você está no centro da vontade do Pai. Você começa a receber bombardeio de profecia. Não, pastora, você vai numa igreja que ninguém te conhece, lá eles profetizam. Você vai lá num círculo de oração, lá eles profetizam. Quando eu me posicionei, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Todo mundo profetiza a mesma coisa, eu vou em um monte de lugar diferente. Ele falou assim, olha o que Deus, ele não falou isso. Depois ele falou isso que eu ia falar agora. Ele falou exatamente isso aqui. Quando você chama a minha atenção no secreto, eu chamo a sua atenção em público, ainda que seja com a mesma mensagem. Eu falei, uau, oh Jesus. Então, quando eu chamo a atenção de Deus no secreto, ele chama a minha atenção em público. Queridos, quando há algo diferente em alguém, o profeta vê. E eu falo para você, eu posso passar aqui por 1000. Vocês viram fazer impartição? Quando chega em alguém que está diferente, que faz algo diferente, Deus, ele mostra. Ele fala, ele revela. Então, qual que é a chave que eu quero trazer hoje aqui para você? Sai da religiosidade porque ela é Egito. Sai da lei porque lei não traz salvação. A lei, ela foi para o tempo daquele povo que estava ali no Egito, saindo do Egito, ali no deserto. Quando o Messias vem, ele traz para nós a graça. E graça é crer nele de todo o coração, se arrepender do pecado e sair. Sai do Egito. Sai desse negócio de tem que guardar isso. Queridos, eu já falei para você, é mais fácil se revestir de Cristo por dentro do que por fora. Por fora é uma aparência, é roupa, veste, mas isso não significa que alguém está salvo. Eu escutei um testemunho ocular de uma mulher que falava, olha, eu andava com saia no pé, mas eu adulterava. Eu andava com o cabelo lá na bunda, mas eu era adúltera. Por quê? Eu fui moldada na religiosidade da doutrina.
Jesus quer de você coração. Samuel falou assim, mas quem viu a casa de Davi, assista. Assista a casa de Davi. Ontem a pastora Maria Leite, eu pedi para colocar para ela, ela assistiu, ela falou, foi dormir na sexta. Gente, Deus vai mexer. Ô, Ana, escreve aí, casa de Davi tá no Prime, para vocês assistirem. Nem que vocês tenham que fazer a inscrição de 1 mês, mas assiste, vale a pena. Deus não... Todo mundo ali na casa de Davi esperando que fosse o irmão dele mais forte, o mais... Deus estava vendo o adorador, o genuíno, aquele que estava ali, adorando o Abba, o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. O que te leva para o céu não é roupa, não é veste, não é a forma que você faz isso ou aquilo. É um coração genuíno, um coração aquebrantado. Amém? Um coração rendido, alinhado. É muito fácil falar, eu sou isso, eu sou aquilo outro. É fácil. Difícil é ser. Em vez de falar, vamos ser a imagem e semelhança do Criador. Exemplo de Jesus Cristo na terra. É fácil falar, eu tô salvo, eu aceitei Jesus. Mas olha, eu escutei uma chave, eu não sei quem liberou essa chave. Tem muita gente que fala assim, mas Deus, eu falo com Deus. E Deus fala comigo. Você falar com Deus e Deus falar com você, eu acredito que Deus não deixa de falar conosco. E nós não deixamos de falar com Deus. Até mesmo quando nós estamos afastados da presença. Falar com Deus, escutar Deus é uma coisa. Agora, viver com Deus é outra. Totalmente diferente. Tem gente que só fala com Deus, mas não vive com Ele. Só chama Ele em episódios oportunos ou de socorro, mas o que vive com Deus é diferente. O que vive com Deus não só invoca o nome do Abba, o Yahvé todos os dias. Ele escuta Deus numa dimensão superior, ele fala com Deus na dimensão superior e ele vive com Deus. Então, tem gente que fala, mas eu vivo falando com Deus, eu abro meu coração, mas isso é esporadicamente. Viver com Deus é diferente. Acordar falando, Deus, eu te amo. Dormir pensando em Deus. Fazer as coisas falando, Deus, eu vou ou não vou? É pela direita ou pela esquerda? Senhor, eu não me movo se a nuvem não mover. Você vai evangelizar alguém, você fala, mas você acha que eu não falo com Deus? Eu falo com Deus. Amém? Então eu quero que você hoje entre nesse lugar de todo o coração de falar, Senhor, eu não quero só te escutar ou só falar com o Senhor quando eu estou em tempos no dia mau ou em tempos de dias difíceis. Eu quero te escutar, Senhor. E eu quero viver contigo todos os dias. Então há uma diferença entre falar com Deus e viver com Ele. Quem vive com Ele, fala com Ele. Escuta Ele, sonha com Ele. Vive debaixo de um domo de glória. Queridos, a minha casa é uma paz. É ou não é, pastora? É uma paz. Você deita ali, é uma paz. Eu falo para você, eu dormi um dia para restituir a minha saúde. E os anjos vêm aqui na minha casa. Os anjos vêm me ministrar. Minha recuperação, o que eu recuperei em um dia era para me ter recuperado em 15 dias. Eu sei o que é inflamação pulmonar. Eu sei o que é dor de garganta. No nível que eu peguei. O resfriado. Mas aqui os anjos te ministram. Pastora Ellen esteve aqui, deitou num dos quartos. O Senhor veio fazer uma libertação profunda que precisava numa área da vida dela. Por quê? Porque a minha casa está debaixo da frequência do céu. E a sua também pode estar. Então não só fale com Deus, chame Deus para dentro da tua casa. Viva com Ele. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe. Estejam orando pela nossa viagem. Estamos indo para o Rio Grande da Unção. Nós vamos viver dias sobrenaturais. Amém? Beijo. Eu amo cada um de vocês. Não deixem de acompanhar a oração da madrugada, tá? Por mais alguns dias eu não vou poder estar, mas as tochas de fogo vão estar. Pastora Jerusa. Tem um povo aí louco na unção, cheio, tá? Amo vocês. Um dia avassalador na presença do Altíssimo.